Bom dia, pessoal. Eu me chamo Alana, sou professora de língua portuguesa e hoje eu vou estar apresentando um novo conteúdo para o 6º ano, que é o adjetivo, tá bom? O adjetivo é um dos termos que acompanham o substantivo. O que é o adjetivo? O adjetivo ele é uma classe gramatical, ok? Que caracteriza o substantivo. Vamos relembrar aqui o que é o substantivo que a gente já estudou em sala de aula. O substantivo, ele é um nome. A maioria das palavras da língua portuguesa são substantivos. A palavra carro, casa, o nome de pessoas, o nome de países, o nome de animais, o nome das plantas, tudo isso são substantivos, certo? Nós temos vários tipos de substantivo, temos o concreto, temos o próprio, o simples e assim por diante. E o adjetivo, ele se flexiona em gênero, feminino e masculino, em número, que vai ser o singular e plural, e também pode variar em grau. Vamos ver aqui alguns exemplos de adjetivos nas frases. O livro de língua portuguesa ainda está novo. A palavra novo é um adjetivo que está caracterizando quem? O livro. O livro é um substantivo, certo? E a sua característica é que ele é novo. E essa característica nós chamamos de adjetivo. Nós temos aqui um outro exemplo. Nesse próximo exemplo, vocês vão perceber que nós temos aqui 2 adjetivos. A casa de Luiz é grande e ventilada. Tanto grande quanto ventilada são características que se referem ao substantivo casa. Outro exemplo. André gosta de livro usado. A palavra livro, ela está no singular, então automaticamente a característica do livro deve vir no singular. Se você colocar uma das duas no singular e a outra no plural, vai ficar em discordância. Eu não posso falar, por exemplo, livros usado, porque vai ficar em discordância. Mas se o substantivo está no singular, a sua característica, que é o adjetivo, também deve vir no singular. Nesse caso aqui, a palavra livro é um substantivo que está no singular e é masculino. Então, o adjetivo vai ser singular e também está no masculino. No próximo exemplo, tem assim: André gosta de livros usados. Nesse caso aqui, tanto o substantivo quanto o adjetivo, eles estão no plural, estão concordando um com o outro. Além de gênero e número, nós temos também os graus. O grau do adjetivo, ele é diminutivo e aumentativo. Nós temos aqui um exemplo. Cecília leu um livro fininho. Esse fininho é uma característica de quê? Do livro, que é um substantivo. Esse livro fininho, a palavra fininho está no diminutivo. Vamos ver um outro exemplo com o grau do adjetivo. A folhinha que caiu da árvore é belíssima. Belíssima é a característica de quem? Da folhinha da árvore. A palavra belíssima é um adjetivo que caracteriza a folhinha e é um adjetivo que está no aumentativo e também está no gênero feminino. Nós temos aqui um outro exemplo de grau. O cantor de ópera tem um vozeirão. O vozeirão se refere a quem? Ao cantor da ópera. A palavra vozeirão é um adjetivo que está no aumentativo. Além do grau aumentativo e diminutivo, vocês também vão aprender hoje o grau comparativo e superlativo. Esse assunto ele está na página 156 do livro, tá? Vocês podem conferir após a aula. Grau comparativo. No grau comparativo, nós temos 3 tipos: o comparativo de superioridade, comparativo de igualdade e o comparativo de inferioridade. Vamos ver esse exemplo número 1. O pedreiro é mais hábil do que esforçado. Nessa frase, nós temos 2 adjetivos, o hábil e o esforçado. Mas por que esses adjetivos
eles são comparativo de superioridade, porque um vai ser superior ao outro. O pedreiro, ele é ágil e também é esforçado, porém, ele é mais ágil do que esforçado. E as palavras aí que sugerem superioridade são essas que estão destacadas em vermelho, o mais e o do que. O segundo exemplo é o comparativo de igualdade. Como o próprio nome já diz, significa que ele vai ser tão ágil quanto esforçado. Nesse caso aí, as palavras que vão sugerir igualdade são essas que estão em vermelho, o tão e o quanto. Vamos ler a frase. O pedreiro é tão hábil quanto esforçado. Então, do mesmo jeito que ele é hábil, ele também é esforçado. O terceiro exemplo é o comparativo de inferioridade. Ou seja, o pedreiro ele é menos hábil do que esforçado. Nesse caso aqui, ele vai ser mais esforçado do que hábil. Então, a agilidade do pedreiro é inferior ao seu esforço. E quais são as palavras que sugerem inferioridade? Essas que estão destacadas em vermelho, o menos e o do que. Além do grau comparativo, nós temos também, dentro do adjetivo, o grau superlativo. O grau superlativo ele se divide em dois, relativo e o absoluto. Vamos ver agora o conceito do relativo. O grau relativo, ele intensifica uma qualidade de um ser em relação a um conjunto de seres, que pode ser citado ou apenas deduzido pelo contexto. Para entendermos melhor, vamos ver esse exemplo aqui. Número 1. O enfermeiro era o mais forte da equipe, superlativo relativo de superioridade. Esse exemplo aqui, a palavra que está em vermelho, ela sugere o quê? Que o enfermeiro ele é superior a outras pessoas da equipe. Essa palavra que está entre parênteses da equipe, ela não faz parte da frase, tá bom? Mas ela é algo que nós deduzimos, né? Se o enfermeiro ele é o mais forte, significa que ele está dentro de um conjunto. E esse conjunto é caracterizado pela equipe. Certo? Então, dentro da equipe, o enfermeiro ele é o mais forte, né? Por isso que ele é superlativo relativo de superioridade. No próximo exemplo, nós temos o superlativo relativo de inferioridade. Ao contrário do superior, agora o enfermeiro ele vai ser o menos forte dentro do seu contexto. Do contexto que ele está é o que? Dentro de uma equipe. Então, ele é o menos forte. Por isso, ele vai ser um grau superlativo relativo de inferioridade. Além do grau relativo, nós temos também o absoluto. O absoluto, ele é aquele que intensifica uma qualidade de um ser sem fazer nenhuma comparação. Diferente do relativo, aqui no absoluto não tem comparação, tá ok? Vamos ver os exemplos. Número 1. O enfermeiro era fortíssimo. Nesse caso aqui, nós temos o superlativo absoluto sintético. Professora, que nome estranho é esse? Vamos verificar aqui agora por que esse nome é tão grande que parece tão difícil. Mas se você for prestar atenção na explicação, vai ficar bem fácil. Então, vamos para a explicação. Aqui eu tenho uma característica do enfermeiro, certo? Fortíssimo é um adjetivo. Esse fortíssimo aqui, ele está no grau aumentativo, certo? E superlativo e absoluto e sintético. A palavra fortíssimo ela é marcada pela intensidade, que vai ser indicada pela terminação do adjetivo. Por que eu coloquei esse íssimo aqui de laranjado? Justamente para intensificar essa característica dele, tá bom? Por isso que a intensidade ela vai ser caracterizada aí pela terminação da palavra, pela terminação do adjetivo. O segundo exemplo é o enfermeiro era muito forte.
Nesse caso aqui, eu tenho duas classes gramaticais, tá bom? Para definir o superlativo absoluto analítico. A intensidade aqui de forte vai ser definida por quem? Pelo advérbio muito. Então, o advérbio, né, vai estar acompanhando o adjetivo para determinar que o enfermeiro ele é super forte, né? Ele é muito forte. Na página 156 do livro de língua portuguesa de vocês, tem um texto de explicação desse assunto que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Inclusive, olha, tem o grau, o gênero e o número do adjetivo, certo? Fora isso, eu vou pedir que vocês acessem o link que está no terceiro caderno de atividades, que tem uma explicação também de um outro professor falando sobre o adjetivo, certo? Se houver alguma dúvida, pode passar mensagem no meu PV que eu estarei respondendo vocês. Os exercícios de hoje, eles estão na página 154 do livro de língua portuguesa. Vou pedir que você abra o seu livro e acompanhe comigo. Nessa parte do livro, tem um texto que está dentro de um quadrado. E você vai perceber que esse texto, ele se refere à Praia do Prata. E antes do texto começar, tem uma avaliação. Essa avaliação é feita por pessoas, né, dentro de uma página da internet que avalia se aquela mensagem foi bem informativa, foi muito informativa ou não foi tão informativa. Quando a pessoa que está lendo, quando o avaliador ele avalia com 5 pontos ou 5 estrelas, esse site significa que ele está sendo muito bom, que a avaliação, né, aliás, que a informação foi passada com muita clareza e objetividade. Nesse caso, você vai reparar aí que tem 5 bolinhas e embaixo tem a avaliação sobre a Praia do Prata. Então, provavelmente, quem leu esse texto avaliou ele como bom, não é? Por quê? Porque tem uma avaliação média. Os 3 círculos foram preenchidos. Você vai ver muito isso naqueles sites da internet de compra, sejam de qualquer item. E você pode procurar pela avaliação das pessoas que compraram naquele site para você saber se é um site seguro, se é um site que teve boa avaliação ou não. Agora vamos lá ler o texto. É legalzinha, esse é o título do texto, tá? Depois de ter curtido altas aventuras no Jalapão, vale a pena passar na Praia do Prata, em Palmas, e descansar 1 ou 2 dias, de preferência para os dias da semana, pois nos finais de semana ela é muito lotada. Como é uma cidade quente pra caramba, é muito bom se refrescar numa de suas praias de água doce e comer peixe em barracas que colocam as cadeiras dentro da água. O lago é show de bola. Quando termina aí, você vai perceber que tem uma imagem embaixo e o número de avaliações, que foram no total de 513. Então, aquelas avaliações que estão lá em cima do texto, né, que tem os 5 círculos, mas foram avaliados 3 círculos, significa que foi o total de 513 pessoas que avaliou essa informação. Agora, de antemão do texto, de ter lido o texto, agora nós vamos fazer as atividades, tá bom? A número 1, vamos acompanhar aí. Pegue o seu livro e acompanhe. Quem provavelmente tem interesse pelos comentários disponíveis em um site como esse? Por quê? Então, você vai colocar aí que tipo de público é que se interessa pelo comentário disponível em um site. Algumas pessoas se interessam por esse tipo de comentário, né? Que está disponível no site. E você vai responder que tipo de pessoas são essas e por que elas têm interesse em sites como esses, em comentários disponíveis em sites, tá? Essa é a número 1. Vamos para 2. O termo legalzinha qualifica a Praia do Prata. Que avaliação essa palavra sugere quando eu falo assim? Aquele carro é legalzinho. Essa expressão legalzinho significa o que na sua opinião? Você vai colocar aí a sua opinião, tá bom? A 3. Observe os símbolos usados para avaliação. Eles são coerentes com o título?
Lembrando que eu falei para vocês no início da explicação que tem os 3 círculos lá em cima que se referem à avaliação da página, do site, do texto que foi escrito sobre a Praia do Prata. Você acha, na sua opinião, que esses símbolos, eles são coerentes com o título? E qual é o título? É Legalzinha. E quantas avaliações foram feitas? 513, que se referem aos 3 primeiros círculos preenchidos lá em cima no site. A questão 4. O produtor do comentário determinou com exatidão o tempo que o visitante deveria descansar na praia. Você acha que quem fez esse comentário, o produtor do comentário desse texto, ele determinou com total certeza, com total clareza, o tempo que o visitante deveria descansar na praia? Sim ou não? Você vai explicar a sua resposta depois de dizer que sim ou que não. A questão 5. Qual é o sentido da expressão pra caramba no comentário? Essa expressão informal, ela destoa o texto, ou seja, ela tira o sentido do texto, ela dá autenticidade para o texto? O que você acha? Vamos ler mais uma vez essa questão. Qual é o sentido da expressão pra caramba? Você usa muito isso no seu dia a dia, eu tenho certeza. Às vezes a gente fala bem assim: nossa, eu gosto desse rapaz, eu gosto dessa menina, eu gosto de brincar de bola pra caramba. Esse pra caramba, ele significa o que no comentário? Essa expressão, você acha que ela tira a autenticidade, tira a certeza do texto? Sim ou não? 6. Que palavra é qualificada por quente pra caramba? Como ela se classifica? Você vai colocar aí, que palavra que é qualificado quente pra caramba. O que é quente pra caramba que tá lá no texto? E como ela se classifica? Ou seja, qual classe gramatical que essa coisa que é quente pra caramba se classifica, certo? No início da gravação, eu expliquei para vocês 2 classes gramaticais. Preste atenção no vídeo, ou então volte um pouco o vídeo para você rever as classes gramaticais que foram explicadas, certo? A questão 7. A informação quente pra caramba tem um desdobramento no texto. Que outra informação ela justifica? Como assim desdobramento, professora? Significa que essa palavra quente pra caramba, ela não foi utilizada somente para classificar apenas uma coisa, Quando se fala quente pra caramba, está se falando sobre várias coisas. E que outra informação ela justifica? Quando se fala quente pra caramba, se fala em que tanto? Ela justifica que outra coisa? Para responder essa questão 7, você terá que ter feito a questão 6 e tem que ter acertado ela para você não ficar em dúvida e não repetir a resposta. Tá ok? A questão 8. A menção ao lago no último período traz uma novidade para o texto. Ou o leitor já sabia da existência de praias de água doce na cidade. Você acha que a menção ao lago da Praia do Prata no último período é uma novidade para o texto, ou quem está lendo já sabia da existência das praias de água doce na cidade? Você vai dizer que sim ou que não, tá bom? A próxima atividade que nós vamos fazer, acompanhe aí no livro, tá bom? Deixa eu só encontrar aqui. Vai estar na página 155, Na outra página. E essas questões se referem a uma tirinha. Essas tirinhas aí, você vai perceber que o contexto dela está se referindo à classe gramatical, que é o nosso objeto de estudo de hoje, que é o adjetivo. Então, pegue o seu livro e acompanhe. Adjetivo. Preste atenção nessa tira do quadrinho Gaúcho de Adão Uturgaray. Que nome estranho, Mundo Monstro. Cecília gosta de livros fininhos. Primeiro quadrinho, agora vou pro segundo. André gosta de livros usados.
Lucas gosta de livros grossos. Timóteo, o tímido, gosta de livros grandes. Depois de ter lido o texto e observar o cenário também da história, lembrando que eu sempre falo para vocês que quando a gente vai ler uma história em quadrinhos é importante observar o texto que está escrito, né? E também o cenário, que às vezes tem muita coisa a dizer para o leitor. Vamos acompanhar então as questões agora. Questão 1. Qual desses ditados populares poderia intitular a história em quadrinho? O HQ é uma abreviação, é uma sigla para se referir à história em quadrinhos, ok? Por isso que ele vem em letra maiúscula, porque é uma sigla. 1. Quem não tem cão, caça com gato. 2. Gosto não se discute. 3. As aparências enganam. Qual desses títulos aí, qual desses 3 títulos você acha que poderia ser título dessa história em quadrinho? Apenas uma vai estar correta, viu, gente? A 2. Copie as palavras que caracterizam o termo livros. Em cada quadrinho foi usado um adjetivo para caracterizar o livro. Então, você vai copiar no número 2 essas características, esses adjetivos. 3. Por que essas palavras são essenciais para o sentido da tirinha? Porque, na sua opinião, foi necessário usar essas características, esses adjetivos dentro dessa tira? Você acha que se não tivesse esses adjetivos, o sentido do texto continuaria o mesmo? Ou melhor, será que se tirasse essas características, teria entendimento esses quadrinhos? Você vai dizer aí a sua resposta, vai dizer que sim, que não e vai explicar isso, tá bom? 4. Timóteo, o último personagem que está no último quadrinho, é o único personagem descrito pelo produtor da tira. Que característica dele foi citada? Como ela se relaciona com sua preferência? Aí você vai ter que observar qual é a característica que foi dada para o Timóteo. Muito fácil, né? É só você ler novamente o quadrinho que você vai descobrir. Qual característica que foi dada para o personagem Timóteo? Está falando que ele gosta de livro grande. Então, a escolha do Timóteo por livros grandes tem tudo a ver com a sua característica. Você vai ter que olhar o cenário da história e analisar a característica que foi dada a ele, porque tem tudo a ver com a sua escolha pelo livro grande. Questão 5. As legendas dessa tirinha são comentários sobre hábitos de leitura dos personagens, o que permite concluir que esses comentários não se referem apenas ao objeto que está na mão de cada um deles. Então você vai reler a tirinha e você vai verificar que cada um deles tem um livro nas mãos. Mas será que eles têm apenas esses livros? Esse livro que está na mão deles? Você relê a tirinha e você verifica qual palavra que vai te dar essa resposta, tá bom? Essa questão é muito fácil, é só você reler a tirinha que você vai conseguir responder. A resposta é bem curta, tá bom? Assim que você conclui as atividades de todos os cadernos, você tira foto e encaminhe para o meu WhatsApp, ok? E também eu vou pedir que você assista um vídeo que está no item 5 do caderno de questão 3. Esse vídeo ele se refere aos adjetivos. Então você assista e você vai entender um pouco mais sobre os adjetivos. Qualquer dúvida sobre as atividades, você pode passar mensagem para o meu WhatsApp. No mais, eu desejo bom estudo a todos, tá? Um grande abraço.